Os 144.000 são os filhos de Israel, sendo 12.000 de cada tribo. Eles recebem um selo na testa, o selo do Deus vivo. E esse selo é a escrita do nome do Pai, pois estes pertencem a Deus. A narrativa bíblica diz que o anjo que tinha o selo do Deus vivo brada fortemente aos 4 anjos que receberam poder para danificar a terra, o mar e as árvores. E o anjo do selo diz: não danifiques a terra, a mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esse selo do Deus vivo traz proteção aos seus escolhidos, aqueles que foram comprados por primícias, pois eles habitam no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos te recomendará para te guardar em todos os teus caminhos. Os 144.000 selados foram dados a Jesus pelo Pai. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem as deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Os 144.000 não se contaminam com doutrina de homens, doutrina imposta em igrejas. Desta forma, são virgens. Eles ouvem a voz do Pai e não a voz de estranhos. Na boca dos selados não se acha engano, porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A Bíblia nos diz que quando Jesus vier em sua segunda vinda, ele virá acompanhado com os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Estes são os chamados e eleitos e fiéis. Jesus e os exércitos, entre eles os 144.000, combaterão contra a besta e os vencerá. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som de rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Os 144.000 receberão poder para executarem a obra do Senhor. Eles são um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá mais, até os anos de geração em geração. Os 144.000 se reunirão com o Cordeiro no Monte Sião. Eles receberão orientações e treinamento, pois muitas são as funções do exército do Senhor. Além de guerrearem, combaterem contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade, os escolhidos do Altíssimo edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas. Além de anunciarem o Evangelho eterno, os escolhidos farão muitos sinais e prodígios entre os gentios e as ovelhas perdidas de Israel. Eles receberão poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Eles curarão os enfermos, purificarão os leprosos e ressuscitarão os mortos. Também haverá poder sobre multiplicação de alimentos,
citando o exemplo da multiplicação dos pães, onde Jesus diz: dai-lhes vós de comer. Os 144.000 terão suas forças renovadas, possuirão corpos glorificados, incorruptíveis. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando a espada do Senhor vier sobre a terra, aqueles que forem dignos de salvação serão resgatados também pelos 144.000. Pois eles, como valentes, correrão, como homens de guerra, subirão os muros. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, como oblação ao Senhor sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários. Os trarão ao meu santo monte, a Jerusalém. Os 144.000 serão reis e sacerdotes, e também ministros. Eles receberão o cetro de ferro e poder sobre as nações, para os governar. Eles também julgarão as 12 tribos de Israel. E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É importante declarar que aqueles que seguem a Jesus são participantes do seu sofrimento. Isso indica que os 144.000, enquanto humanos, passam por muitas dificuldades, porque em tudo são perseguidos. Contudo, o Espírito da Verdade que habita nos escolhidos os mantém a salvo e os conduz a um viver santo. De alguma forma, Deus tem alertado os 144.000 de suas atribuições e de quem eles são, até que seja revelado a essência deles. Eles são alertados através de sonhos, visões, profecias, audição e outras formas cujas quais o Senhor o declarar. Entre os exemplos de poderes concedidos em sonho a alguns soldados do exército 144.000, posso apontar: voar, correr velozmente, ficar invisível, atravessar o fogo, construir edificações e veículos de transporte através do poder das mãos, atravessar paredes, abrir portais, nadar e mergulhar velozmente, sem auxílio de provedores sintéticos de oxigênio, poder para levantar peso, pois serão muito fortes, a habilidade para lutar com as próprias mãos e com armas, além das funções citadas ao longo do estudo. Creio que o Senhor reserva grandes surpresas para o seu exército. Espero ter contribuído para o conhecimento desse exército maravilhoso do Senhor. Deus os abençoe.